Som ok? Vídeo ok? Ok, então, a gente começa essa nova etapa. Novamente, um bom dia. Nós estivemos na primeira metade falando sobre o conhecimento de Deus e o que de fato significa conhecer Deus. Conhecer a Deus, ser conhecido por Ele e conhecer a nós mesmos a partir desse conhecimento. Então, nós vamos seguir agora para essa segunda metade, mais breve, onde eu começo falando de servir aos outros. Dê uma olhada aqui, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, 10 e 11, diz assim, quando Paulo está naqueles desafios costumazes com a igreja de Corinto, nós vamos estar aqui agora lendo 2 Coríntios, capítulo 5, do 10 ao 11. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, ou seja, um ato conclusivo agora, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Esse é algo importante aqui que eu gostaria que os irmãos pudessem se ater enquanto eu estiver explicando. Paulo vai falar sobre essa consciência profunda que todos nós que realmente conhecemos a Deus temos, que é a consciência de que o Senhor está diante de nós em cada ato, em cada momento, e de que ao reconhecermos a presença de Deus, reconhecemos com isso o julgamento de Deus. Reconhecemos com isso que o Senhor irá nos cobrar, o Senhor irá pedir contas do que nós fazemos, nos tornamos porta-vozes de Deus, como diz Paulo, carta viva de Deus na vida dessas pessoas. Então, quando qualquer um de nós assegura conhecer a Deus, assegura ser conhecido por Ele, nós estamos falando de algo muito sério e muito grave. E é por isso que eu retomo aqui com esse trecho de Corinto, da segunda carta aos Coríntios, falando justamente sobre isso, falando sobre o fato de que, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, tendo o conhecimento real, relacional de Deus, procuramos persuadir as pessoas. O nosso serviço a Deus, ele é um serviço a Deus que é prestado diante de Deus. Quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente exorta, quando a gente coloca as pessoas para conhecer coisas sobre Deus, nós estamos diante de Deus. Nós não estamos nunca pregando apenas no olhar das pessoas. Nunca estamos discipulando as pessoas sem a presença de Deus. Nós não estamos fazendo nem para nós e nem tampouco sem a presença dele. Nós devemos estar com essa consciência quando estamos servindo o Senhor, de que somos conhecidos por Ele, de que nossas consciências, enquanto nós estamos servindo a Deus, elas ficam patentes. Se nós estamos sendo arrogantes, se nós estamos querendo benefícios próprios, se nós queremos reconhecimento, se nós queremos glória para nós mesmos. Então, conhecer a Deus intimamente é o pressuposto básico para a oferta do serviço. Então, servir a Deus para os outros é estar servindo diante de Deus. Muita gente quer pregar, muita gente quer ensinar, gente que quer discipular, quer ter discípulos, quer participar dessa questão clara, básica e patente a todos os cristãos, que está ensinando a outros. Nós precisamos ter clara essa condição de que quando estamos fazendo isso, o fazemos diante da presença de Deus. Ok? Continuando aí. E, desse modo, eu gostaria que nós pudéssemos perceber, e aí eu vou falar mais uma vez fazendo uso das institutas da religião cristã. Estávamos no texto de 2 Coríntios, e agora a gente vai estar de novo nas institutas, onde diz sobre o nosso saber autônomo ser uma loucura. Essa ideia de que eu posso ensinar alguém sem Deus, sobre Deus. Ou essa ideia de que eu posso conhecer a Deus por mim mesmo. Diz aqui João Calvino mais uma vez. É o que acontece quando avaliamos os nossos poderes espirituais, porque enquanto a nossa contemplação vai além da terra, ficamos satisfeitos com a nossa justiça, com a nossa sabedoria e com a nossa capacidade ao poder.
e nos gratificamos e nos elogiamos a nós mesmos, pouco faltando para que nos consideramos semideuses. Mas, se uma vez que seja, pensarmos no Senhor e virmos a perfeição de sua justiça, de sua sabedoria e do seu poder, a cujo modelo devemos ajustar-nos, o que nos agrava parecendo justiça, logo veremos que não passa de uma grande iniquidade, e que o que nos impressionava maravilhosamente sobre o título de sabedoria se revelará como loucura extrema, e o que tinha a aparência de capacidade se mostrará miserável fraqueza. Assim, o que em nós tem a aparência de absoluta perfeição, nem de longe se assemelha à pureza de Deus. E é onde a gente estabelece aqui esse ponto de contato com o que vai vir adiante. O conhecimento real de Deus nos faz pensar nunca de modo autônomo e sempre de modo subserviente a Deus, sempre de modo imediato à presença de Deus. Nós estamos sempre ministrando, pensando, agindo e considerando diante da presença de Deus. E quando achamos que sabemos, e achamos que, uau, tive um clique aqui, saquei, entendi, como eu sou esperto, nós já perdemos o conhecimento verdadeiro sobre aquilo que achamos que descobrimos. E é assim quando ensinamos a outros. A gente não ensina de nós mesmos, basicamente usamos livros e pensamentos de outras pessoas, mas todas elas, e nós também estamos fazendo isso porque Deus nos deu claridade para perceber. O pior orgulho, sempre, se é possível estabelecer um ranking, o pior orgulho é o orgulho espiritual. É achar que sabe algo que só Deus podia revelar, sendo que só Deus pode revelar qualquer coisa que seja. Então, o orgulho espiritual, eu entendi as institutas, eu entendi 1 Coríntios, eu entendi a Bíblia, agora eu sei o grego, eu sei mais que você. Isso é de uma estupidez absurda. Isso vai ser julgado, porque quando nós servimos de guias a outros e glorificamos a nós mesmos, o Senhor vai pesar a mão sobre nós. Então, tome muito cuidado. Uma vez, o pastor Paul David Washer conta em um pequeno vídeo sobre o fato de que quando ele começou a pregar, com a sua eloquência dada por Deus, ele se sentiu muitíssimo. Então, o pastor Paul Washer diz que, por um tempo, ele estava se esgoelando em sua homilia, quando, na verdade, ninguém sequer esboçava uma reação. As pessoas olhavam atônitas. Então, ele passou muito tempo pregando para si mesmo. Como aquele fariseu, orando de si para si mesmo, né? E aí ele teve que se abater e perguntar, Senhor, por que ninguém está se movendo, chorando, ou mesmo trazendo qualquer coisa sobre o que eu estou pregando? E aí Deus o constrangeu e o fez perceber que ele estava extremamente confiante em si mesmo, extremamente satisfeito com sua própria pregação, estava sendo um homem arrogante. E quando eu me lembro desse vídeo, um pequeno e curto vídeo do pastor Paul Washer, eu me lembro de muitas vezes onde eu me preparei muito para uma exposição, eu me preparei muito para um ensino, e aí sabe o que acontece? Eu caí. Eu fiquei olhando, falei, por que ninguém se move? E muitas vezes, onde eu até me preparei, mas eu falei, Senhor, eu não sei se eu consigo. Nossa, como foi glorioso isso muitas vezes. Não era uma dúvida do dom, do talento, mas era uma dúvida de como é que eu posso explicar algo tão grande, sendo alguém tão pequeno? E aí o Senhor exalta, e a exaltação do Senhor é para que Ele mesmo seja glorificado. O nosso intelecto também pode influenciar no entendimento do Senhor, na facilidade ou dificuldade de entender determinadas coisas? Sim e não. Primeiro que o intelecto é dado por Deus, e a capacidade, a sagacidade, a inteligência, a capacidade de entender é dada por Deus. Logo, é Deus mesmo que me deu o intelecto que eu tenho. Agora, sim, se Deus nos deu o intelecto para que ele seja aguçado, e a gente é preguiçoso intelectualmente, obviamente isso vai trazer um tempo maior para entender o significado dos símbolos, da ideia em si, mas isso não aponta necessariamente para o fato de que pessoas que têm um intelecto mais desenvolvido são por si só mais conhecedoras de Deus, como a gente viu, né, Larissa? Então, conhecer a Deus é conhecê-lo intimamente. Agora, é óbvio que um intelecto apurado é usado por Deus, porque foi apurado segundo a misericórdia, a graça comum de Deus,
Então, ele, obviamente, como Paulo era um intelecto fantástico, mas se você pegar alguns caras que também não tinham intelectos fantásticos, como D.L. Moody. Moody era um pregador simples, mas ele alcançou multidões. Então, nós encontramos pessoas simples. Vou te dar um exemplo de um homem que tinha um intelecto razoavelmente simples, mas as pessoas iam ouvir pelo poder de Deus em sua vida. John Bunyan. Você pode pensar assim, mas John Bunyan, ele escreveu o Peregrino. Se pegar os escritos de John Bunyan, eles não são complexos, eles não são absurdos. O John Bunyan tinha uma intimidade com Deus muito grande, que lhe conferia palavras precisas, ainda que não fossem as palavras mais eruditas de todo mundo. A gente vê que a erudição encontra o seu lugar, mas só se há um relacionamento com Deus. E Deus não chamou, como hoje mais tarde vai estar sendo pregado, muitos sábios segundo esse tempo. Não porque Deus acha que não há lugar para a intelectualidade, mas a intelectualidade é serva, é cativa do Espírito Santo e da presença de Deus. Logo, quando Paulo diz aqui, qualquer um que ache alguma coisa já deixou de entender, qualquer um que pense que sabe já deixou de saber, é justamente pelo fato de que toda vez que uma intelectualidade é apurada pelo Espírito Santo, ela tem como objetivo a glória de Deus. Então, sim, há um lugar para a intelectualidade na compreensão das letras, mas não no conhecimento relacional. A intelectualidade é serva, é cativa do Espírito Santo. Mais perguntas é só colocar aqui, os irmãos estão colocando algumas questões, o irmão Adonias aqui colocou uma exclamação, nosso irmão Igor citou George Whitefield, um homem poderoso no Espírito Santo, ainda que não fosse talvez tão erudito como John Wesley, por exemplo, que escrevia muito bem. George Whitefield, ele era um grande pregador, cheio da presença do Espírito Santo. Leonardo Ravenhill, também um exemplo citado, não era um grande escritor. Tozer escreve melhor, mas seu amigo A.W. Tozer, os escritos do Tozer são mais precisos até. Se você lê D.A. Packer, ou então outros caras assim, extremamente Ansel Sproul, cara, a escrita é maravilhosa, né? Por exemplo, você vê o Emílio Garofalo, né? O Emílio Garofalo ele é um camarada que, pô, a escrita dele é fora de série, entendeu? Tu fala assim, cara, como é que eu vou escrever assim um dia? Irmãos nossos, entendeu? Aqui são citações, aqui uma da nossa irmã, quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente será julgado, se com isso não viveres mais santamente. Tomás A. Kempis, muito bom, muito bom. Missionária Gladys Aylward é um grande exemplo disso também, excelente, excelente. Vou passar aqui, vamos lá, parabéns aí às participações. Então, eu gostaria de seguir com você, espero que isso esteja te abençoando. O meu objetivo, eu gostaria de deixar muito claro, o meu objetivo nessa aula, tá, é que você possa entender o ponto de vista do conhecer a Deus, do modo como, de fato, o Senhor deseja ser conhecido por você. O que eu quero dizer com isso? Retomo para poder falar sobre isso. Eu gostaria que esta aula não fosse meramente um discurso para o seu intelecto, mas de que pudesse te mostrar que o verdadeiro conhecimento se estabelece na relação com Deus, e que o intelecto precisa estar lá, e de que a sua esperteza precisa estar lá. Caso não, isso tudo é tolice, e você não vai conhecer a Deus. Você vai recitar vários livros, mas é tudo vazio, e tudo vai virar palha um dia, né? O amor edifica. Então, quando nós entendemos que amar a Deus é ser conhecido por Ele, nós vamos entender que o mistério da piedade é um mistério que Deus revela e de que não depende de força ou capacidade humana. Uma pergunta antes de começarmos, iniciarmos essa parte. Pastor, qual é o papel da oração nesse aspecto? Quando alguém ora, ela admite, quando está orando, se de fato está orando para Deus, que não sabe, que está buscando de quem sabe. A oração, ela demonstra essa subserviência e humilhação. Pessoas que oram pouco ou que não oram, elas, em geral, acreditam que entenderam porque leram. Mas a teologia feita diante de Deus, corandeu, é uma teologia feita diante de Deus
na presença de Deus como uma oração. Então, o papel da oração é primaz, porque a oração ela é auto-intitulada a humilhação de quem precisa recorrer a alguém maior, e esse alguém é o Senhor. Que citações, conhecimento do Iver dizendo que o pensamento teórico não é autônomo, muito bom. O trabalho teólogo é o único que deve ser enfático no conhecer a Deus intimamente, ou outros ofícios também devem ter? Partindo do pressuposto de que todo conhecimento primazmente glorifica a Deus, ainda que aparentemente alguém, um médico, um teólogo, um geógrafo, seja lá quem foi, assegura ter entendido alguma coisa, possivelmente ele entendeu o funcionamento dessa coisa, mas ele não entendeu a sua profunda relação com Deus, e logo o entendimento acaba sendo um entendimento superficial, ainda que possa parecer extremamente complexo, ainda que seja um aspecto matemático complexo, ainda que seja a teoria da relatividade, ou então o movimento dos seres ou do cosmos. Ainda assim, se isso não aponta para a realidade de quem Deus é, e Deus é glorificado nisso, você terá apenas um conhecimento de funcionamento sobre, ou seja, um conhecimento mecânico acerca disso, mas não um conhecimento profundo que requer o relacionamento com Deus. Ainda que, como diz Paulo, falasse a língua dos homens, dos anjos, tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, se eu não tiver amor, ou seja, se eu não me relacionar amorosamente com Deus, esse conhecimento, ele ainda assim, por mais que pareça complexo aos olhos de outros, é superficial. Eu continuo aqui, agradecendo cada participação. O conhecimento de Deus e a revelação geral. Existem duas maneiras de se conhecer a Deus do modo que nós teólogos costumamos dizer. O conhecimento da revelação geral e o conhecimento da revelação especial, específica, ou a revelação escriturística. Aqui eu venho de novo com alguns trechos das Institutas. O homem, como portador da imagem de Deus, tem a lei moral impressa no seu coração. Foi por Deus esculpida na mente dos homens. Nós encontramos a lei moral e compreendemos essa lei em Romanos, né? Nós temos 2 textos áureos que a gente pode visitar, mas deixando claro de que Deus imprime essa lei em nossos corações, de tal forma que somos indesculpáveis. Nós temos essa compreensão de que existe o certo e o errado. Calvino ensinou que o Espírito de Deus implantou uma consciência inata de Deus em todos os homens, uma consciência que é proposicional e ineradicável, que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso de divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida. Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade. Eu venho com você e eu peço que você venha comigo até, novamente, a Epístola aos Romanos, para você entender do que nós estamos falando. A Epístola aos Romanos nos aponta para essa realidade no verso 19, 20. Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí de que modo? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se conhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. As coisas que Deus fez, quer sejam os céus, a terra, as pessoas, os animais, as pedras, os rios, as cachoeiras, a filosofia, a geografia, a medicina, o direito, qualquer área de conhecimento, qualquer tipo de coisa que possa ser percebida pelo homem com seus sentidos, vai trazer uma revelação de que existe um Criador. É o que a gente encontra também no Salmo 19, que eu gostaria que você pudesse ir. Salmo muitíssimo conhecido, muito bonito, mas que traz novamente esse aspecto da revelação geral de Deus. Significa que é possível saber que existe um Criador por intermédio das coisas que foram criadas. Salmo 19, quem quiser colocar no chat, pode colocar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo.
a criação revela de que isso não pode ter sido feito por si mesmo, de que não há possibilidade de que estas coisas tenham sido autocriadas. É basicamente isso que nós estamos falando aqui. Como o Salmo 19 e também Romanos 1, 19, 20, 21, apontam para essa realidade de que existe um Criador e de que isso é um tipo de conhecimento que o Criador permite que todos tenham acerca dele, de que existe um Criador, existe como diria o Tolkien, um projetista, e esse projetista continua atuando e sustentando todas as coisas. Nós precisamos entender que essa revelação geral, ela serve como base para a culpa, ou seja, serve como base para que o ser humano seja culpado por não glorificar a Deus, como a gente vê em Romanos. Ok? A gente volta aqui, agradeço a irmã aqui. Ou seja, nossa compreensão do ser de Deus, ela tem uma dimensão de existência de Deus nesse conceito de revelação na natureza. Diz ainda aqui alguns trechos que eu separei para vocês, tá bom? Esse entendimento inato capacita o homem a ver a rica revelação de Deus na criação, para todo e qualquer rumo a que dirige os olhos, nenhum recanto há no mundo, por mínimo que seja, em que não se vejam a brilhar ao menos algumas centelhas de sua glória. Inumeráveis são, tanto no céu quanto na terra, as evidências que lhe atestam a mirífica sabedoria. Todos os homens têm uma consciência de Deus que os deixa sem escusa, ou seja, sem desculpas, é o que diz Calvino aqui, comentando Romanos. Em seguida, todavia, devido aos efeitos do pecado sobre a mente, o homem caído, embora possua essa semente da verdadeira religião, suprime continuamente o entendimento que ele tem e sabe ser verdadeiro. Isso é Romanos também, capítulo 1. Mas embora careçamos de capacidade natural para podermos chegar ao puro e líquido conhecimento de Deus, entretanto, porque o defeito dessa obtusidade está dentro de nós, somos impedidos de toda e qualquer escusa, pois não temos direito à tergiversação, um subterfúgio, na linguagem aqui do Calvino, na linguagem erudita, nem justificativa alguma, por não podermos pretender tal ignorância sem que nossa própria consciência nos convença de negligência e ingratidão. Sem os espetáculos da verdade proposicional da palavra de Deus, ou seja, da revelação, o homem pecador não é capaz de chegar a um conhecimento sadio e salvífico de Deus. Onde nós estamos aqui, Calvino está apontando de que, embora seja verdade, de que Deus possa ser conhecido enquanto Deus Criador, enquanto um ser que fez todas essas coisas, e que essas coisas apontam para alguns atributos bem evidentes, como criatividade, bondade na sustentação com as frutas, com as coisas que nós comemos. Então, Deus é sustentador. Se ele sustenta, ele é bom, porque ele permanece, Deus permanece sustentando a humanidade. Deus gosta de beleza. Deus tem preocupação que as coisas tenham objetivos e funcionalidades. Então, expressa que Deus pensa em termos também de que há propósito para as coisas. Esses atributos de Deus são evidentes. Todavia, eles não são suficientes para que o homem, por eles, percebendo que existe um Criador, seja salvo. Logo, a verdadeira religião, embora haja uma semente dela no coração humano, e de que o certo e errado sejam razoavelmente percebidos com o incômodo da consciência, como em Romanos, capítulo 2, ainda assim, não é possível que esse conhecimento salve o homem. E que conhecimento, então, salva o homem? A revelação especial, salvífica, proposicional, ou seja, com proposições reveladas. É o que nós temos aqui nessa continuação do nosso estudo. A revelação especial. João Calvino ensinou que a verdade proposicional da revelação especial é necessária para que alguém chegar ao conhecimento salvífico de Deus por meio de Jesus Cristo. A revelação geral revela que Deus, como Criador,
revela Deus como Criador, mas somente a Escritura o revela como Salvador. Calvino escreveu: assim a Escritura, coletando-nos na mente conhecimento de Deus, consciência inata, que de outra sorte seria confuso, dissipada, escuridão, nos mostra em diáfana clareza, ou seja, em perfeita clareza, o Deus verdadeiro. É esta, portanto, uma dádiva singular, revelação especial. Quando, para instruir a igreja, Deus não apenas se serve de mestres mudos, mas ainda abre seus sacrossantos lábios, não simplesmente para proclamar que se deve adorar a um Deus, mas, ao mesmo tempo, declara ser esse aquele a quem se deve adorar. Nem meramente ensina aos eleitos a atentarem para Deus, mas ainda se mostra como aquele para quem devem atentar. Deus proveu o subsídio da palavra a todos aqueles a quem quis, a qualquer tempo, instruir eficientemente, porque antevia ser pouco eficaz sua efígie impressa na formosíssima estrutura do universo. Afirmo que importa chegar-se à palavra onde, de modo real e ao vivo, Deus nos é descrito em função de suas obras. Ou seja, onde nós estabelecemos aqui o nosso contato com esse texto magnífico de Calvino, é de que Deus colocou impresso sua digital na criação, todavia, nossa malignidade, nossa incapacidade pecaminosa de entender qualquer coisa além do que nós queremos entender, nos impediria objetivamente de pensar razoavelmente sobre Deus por intermédio das coisas que foram criadas. Elas não são, por si só, capazes de nos instruir. Portanto, Deus, em sua palavra, que permaneceu escrita até os dias de hoje, em um livro que costumamos chamar de Bíblia, Escritura, nesta palavra temos o conhecimento de Deus por Deus mesmo. A palavra de Deus aponta para o Deus Criador e é o próprio Deus quem está apontando. Isso é muito importante. Embora seja por escritores humanos, Deus estava como inspirador deles. Havia ali um Deus inspirando, instruindo e guiando as narrativas, as construções escritas e toda essa realidade que Deus quis que ficasse clara através das Escrituras. Deus, então, ele não é apenas aquele que diz o seguinte, siga aquele caminho. Ele também entra na revelação especial como aquele que aponta para si mesmo dentro da própria Escritura. A Bíblia, a Escritura, é o único livro, é o único ponto possível de contato real com a pessoa de Deus enquanto Salvador e seus propósitos sendo claramente descortinados para nós. A natureza não pode fazer isso. E nós só podemos usar a natureza como revelação do modo mais próprio possível, ou seja, alguns dizem, né, como o McGrath escreveu um livro aí sobre teologia natural, mas eu gostaria de ressaltar aqui que a ideia de teologia natural, ou seja, de a gente olhar para a natureza e ver alguma coisa da Trindade, a gente fala, nossa, como isso se parece com a Trindade, como isso revela aquela interpenetração que a gente encontra na Trindade, aquela dança, aquela pericorese. Nós só conseguimos ler isso, ver essa dança trinitária, só conseguimos ver que o marido e a esposa fazem uma aliança tal como Cristo e a sua igreja, porque Cristo foi revelado para nós. Porque a revelação específica foi feita para nós. Então, todo tipo de uso que nós possamos fazer do casamento, do rio, da planta, da folha, do nascimento dos filhos, só encontra real conhecimento a partir da revelação. Olha que coisa! Então, embora as pessoas possam ter filhos, se casarem, morte, tem morte no mundo, mas como é que a gente entende a morte? Alguém pode falar, não, as pessoas morrem. Sim, mas por que as pessoas morrem? As Escrituras nos trazem a realidade da morte. Nos trazem também que a morte não é aquilo que vai determinar o fim de todas as coisas. Existe um Salvador para a morte. Portanto, as Escrituras são o modo correto, o meio certo, o único possível meio de conhecimento real
para todos os outros conhecimentos que nós possamos ter. E é claro, estamos falando sempre de conhecimento corandeu, conhecimento diante de Deus. Eu quero avançar um pouco, né? Vocês fiquem livres aí para colocarem aquilo que necessitarem, mas eu avanço para que nós possamos terminar em 10 minutos. Então, temos aqui um ponto importante sobre a palavra de Deus na nossa confissão. A Confissão Batista de 1689 sobre as Sagradas Escrituras. Eu quero que você fique bastante atento. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência, à luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus de tal modo que os homens ficam inexcusáveis, como a gente já viu aqui. Contudo, não são suficientes para dar conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Então é preciso que a gente entenda essa realidade, porque o nosso problema, às vezes, não é nem que a gente não contempla a Deus nas Escrituras, não é isso. Digamos assim, o nosso problema é que a nossa inclinação em perceber o conhecimento de Deus é percebê-lo sempre por intermédio das Escrituras. Então, existe algo que nós precisamos entender aqui, que sim, a natureza revela Deus, mas não revela a salvação. Então, essas religiões místicas nunca, absolutamente nunca vão conseguir chegar ao conhecimento de Deus. Quando a gente está falando de budismo, shintoísmo, xamanismo, um monte de religiões animistas que a gente encontra, eles sempre vão tentar algum ponto de contato para entender. Então, para entender o trovão, tem o Deus do trovão. Para entender o sol, tem o Deus do sol. Repare que existem os cristais, os duendes, seja lá o que for. Então, você sempre vai ter uma mediação. Então, as escrituras são essa mediação. Acho que até alguém colocou isso aqui, a nossa irmã colocou isso aqui, o conhecimento que temos é sempre mediado. Sempre será um conhecimento mediado, sempre. E as escrituras são esse ponto determinante. Eu quero avançar aqui para o segundo ponto da nossa confissão, onde nós vamos ler o seguinte, né? Dê uma olhada aí comigo. Por isso, em diversos tempos e por diferentes modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à igreja, à sua igreja. E para a melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento do conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e no mundo, foi igualmente servido para fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação de sua vontade necessários à salvação. E o que torna a escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava sua vontade ao seu povo. Interessante, né? Proteger de Satanás, proteger da nossa própria cobiça e também fincar um conhecimento que permaneceria. Deus escolheu um livro. Deus determinou que fosse aglutinado, somado o seu conhecimento revelacional em um livro, e esse livro tem sido o nosso livro máter, a estrutura máter de conhecimento daquilo que de Deus se pode conhecer revelacionalmente. A gente segue, estamos terminando quase, então eu peço que você, se tiver perguntas, as faça. E eu entro com vocês aqui em trechos das Escrituras sobre as Escrituras. Isso é muito importante. O que a Bíblia fala sobre a Bíblia é muito importante. Segunda carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Acabamos de falar isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isaías 8, 20. A lei e o testemunho são eles, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Olha que exclamação de Isaías acerca das Escrituras. Lucas 16, 29, 31. Respondeu, aí naquele cenário onde um homem vai para o Hades, o inferno, e o outro vai para o seio de Abraão.
Jesus contando aquela história da separação entre aqueles dois homens. E o homem diz assim, né? Nossa, nos mostre aí o homem, desculpe, o homem que está no inferno diz assim, posso ir lá? Eu vou lá em cima, eu vou falar com eles e eu posso dizer para eles que esse lugar que eu estou é terrível. Aí Abraão fala, não dá, não pode. Quem está aí de baixo não pode passar aqui para cima. E aí ele fala, mas mande alguém, alguém para falar como eu estou. E aí a resposta de Abraão é muito interessante, né? Jesus falando assim, como uma resposta de Abraão, diz assim, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante. Eles têm Moisés e os profetas. Mas todos nós sabemos que quando Jesus está proferindo esse discurso, tanto Moisés quanto os profetas já haviam morrido. E quando ele diz assim, eles têm Moisés e os profetas, estamos falando da Bíblia. Então, diga que esse lugar é terrível, diga que o inferno é terrível. E aí Jesus está dizendo o seguinte, tudo bem, leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai descobrir como é terrível ir para esse lugar. Se os seus parentes lerem a Bíblia, eles vão descobrir como é terrível ir para esse lugar. Nessa história fictícia, ou pelo menos essa história analógica de um homem falando do inferno, Jesus fala o seguinte, se não quiser ir para lá, que eles ouçam o que está escrito nas Escrituras. É isso que vai separar essas pessoas da sua ida para o inferno. É realmente entender o que está escrito naquelas letras. E a gente avança dizendo um pouco mais, né? Efésios, capítulo 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, é onde está a nossa doutrina, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, né? Cristo Jesus, a pedra angular. Romanos 1, 19, 21, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Onde nós estamos, diante desse cenário final aqui, nós entendemos que as Escrituras servem às pessoas para que elas possam ser corrigidas, repreendidas, como vemos no verso. A Escritura é a testemunha da própria revelação de Deus, é a testemunha autorizada de Deus. As Escrituras são capazes não somente de tornar um homem sábio para que ele possa, como diz Paulo a Timóteo, seguir a caminhada, sendo perfeitamente habilitado para toda boa obra, quanto também para salvar o cara do inferno, Lucas 16 ali. E estamos edificados aonde? Nos apóstolos, nos profetas, e principalmente naquele que naquela que é a hermenêutica básica para isso, Jesus Cristo, a pedra angular. E Deus nos manifestou isso, e Deus nos deu isso. Eu peço que a gente tenha essa compreensão. E eu termino aqui nesse tomo falando o seguinte, a Bíblia é o axioma sobre o qual todo conhecimento e prova é baseado. Isso é uma fala maravilhosa. Axioma é uma verdade inquestionável. Como assim? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que tentam falar o seguinte, olha só, achamos algo arqueologicamente, logo a Bíblia estava falando a verdade. Olha, achamos o túmulo de Davi, logo a Bíblia estava falando a verdade. Achamos um pedaço da cruz de Cristo, então Jesus foi crucificado. Olha, isso é tudo uma grande besteira. Sabe por quê? A Bíblia, ela mesma, é a prova para todas as demais verdades e conhecimentos. Quando eu preciso saber que algo é verdadeiro, eu vou na Bíblia. Então, se a Bíblia é a régua para toda a verdade, não pode haver nada fora da Bíblia que diga, então, a Bíblia estava falando a verdade. Então, a Bíblia é a fonte epistemológica, a gente chama de epistemologia, o estudo do fundamento, da natureza, da fonte do conhecimento. A Bíblia é a fonte do conhecimento. Não pode ter um livro que diz assim, tá vendo? Olha o que esse livro está dizendo, ele concorda com a Bíblia. Logo, a Bíblia é verdade. Achado arqueológico, nada. Se a Bíblia puder ser provada por outra coisa fora da Bíblia, logo a Bíblia não é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade inquestionável de si mesma. Logo, a Bíblia é a régua, é a medição, é a medida para todo conhecimento de fato verdadeiro, que é o que o Calvino também vai trazer aqui. Calvino não tentou provar por argumentos extrabíblicos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele escreveu, pois com grande escárnio do Espírito Santo assim indagam,
quem porventura nos pode fazer crer que essas coisas provieram de Deus? Quem por acaso nos pode atestar que elas chegaram até nós, até nossos dias inteiras e intactas? Então, imagine só, vem um camarada que é estudioso lá, e ele fala assim, eu achei os escritos da caverna de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, e aí eu estou vendo que o livro do profeta Isaías estava escrito igualzinho que está escrito hoje. Ah, que bom! Que bom. Então, você vai confiar mais na Bíblia agora porque você encontrou um manuscrito de 2000 anos atrás, acreditando agora que, então, por ele está igual, é a mesma coisa? Quer dizer que se você achar uma carta do apóstolo Paulo, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, e você vê que é igual à carta de Romanos, você vai começar a acreditar nas verdades de Romanos? Não. O Senhor preservou sua palavra, e eu creio por fé de que ele preservou sua palavra até os dias de hoje. A palavra de Deus dá prova de si mesmo. Toda e qualquer tentativa arqueológica, qualquer tentativa escriturística, fora da Bíblia, qualquer coisa que você acha, eu vi que o costume realmente dos tempos de Jesus era de que houvesse talhas para dar água para os convidados nos casamentos. Agora eu sei que as bodas de Canaã da Galileia realmente puderam acontecer daquela forma. Tolice. Você está buscando uma comprovação cultural e afirmando que, a partir dela, então, o conhecimento das escrituras é válido. Isso é mentira. Os liberais fizeram isso no final do século XIX, os teólogos liberais, eles buscaram compatibilizar a verdade com a ciência dos homens. Logo, submeteram ao rigor da ciência dos homens as verdades das escrituras. E o que aconteceu? Perderam a fé. Os liberais perderam a fé. Então, quando nós dependemos de datação, geografia, arqueologia, filosofia, olha só como Aristóteles parece com isso que Paulo falou. Então, Paulo bebeu de Aristóteles. Cara, Paulo deve ter lido muita gente, muito Aristóteles, mas vou te dizer, o que está nas escrituras é verdade, porque a Bíblia é a verdade. E logo, eu leio Aristóteles julgando ele pela Bíblia, e não o contrário. Qualquer tentativa de fazer o inverso disso é completamente anti-escriturística, é completamente errada. A Bíblia é o axioma, a Bíblia é a verdade inquestionável dela mesma. A Bíblia é o axioma sobre o qual todo conhecimento e prova é baseado, ok? Aqui tem uma posição. A Bíblia é o axioma sobre o qual todo conhecimento deve ser embasado. Só é possível conceber esse pensamento por fé, correto? Correto, Euler. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se achegar a Deus. Sem fé é impossível crer na Bíblia. Ué, mas por quê? Porque a Bíblia fala uns contos, tem o Noé, tem a arca. Não, isso tudo é verdade histórica. Isso é muito interessante. A Bíblia é verdade histórica, aconteceu mesmo, mas ainda assim, quando estamos falando de crer, conhecer, só é possível crer na Bíblia, ter relação com a Bíblia, se for por fé. Porque Deus não usa qualquer tipo de revelação geral, e até mesmo um livro, né? Um livro, a Bíblia é um livro. Também é um livro, como tantos livros. Mas a Bíblia é a verdade. É Deus se posicionando por um livro. E só é possível crer pelo Espírito Santo. Ainda que seja uma verdade historicamente comprovada, ou seja, Jesus existiu mesmo, Paulo existiu mesmo, Jesus ressuscitou mesmo, tá, e daí? E se provassem a ressurreição por intermédio de uma questão científica? Queridos, primeiro que não dá, mas vamos figurar essa hipótese absurda que não vai acontecer. Aí você creria na ressurreição? Você acha que gente seria salva porque a ciência provou a ressurreição de Jesus? Não. A salvação é um milagre de Deus. A fé é um milagre de Deus. Então, ainda que alguma coisa possa ser aparentemente, mecanicamente provada, ela ainda assim não é suficiente para salvar alguém, porque o verdadeiro conhecimento de Deus provém de Deus e é por intermédio da fé, da graça, do amor do próprio Deus. Estamos indo para o final do finalzinho mesmo, né? E
a conclusão é: o conhecimento de Deus e ser conhecido por Deus se estabelecem ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu conheço algo de Deus é porque eu já sou conhecido por Ele. A natureza criada revela um Criador, não um Salvador. A palavra de Deus é o único meio de o conhecê-lo, ou de conhecê-lo. E, mesmo assim, somente através do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês pudessem, nesse momento, estar falando sobre as coisas que estão vendo, né? E eu peço que, aqui tem o Euler, mais uma vez. É interessante que, para os ímpios, é necessário usar da revelação geral para provar a proposicional, enquanto para os santos a proposicional dita as cores e tons da geral. Muito bom, excelente fala. Estou esperando os comentários e perguntas antes de terminarmos. Estamos quase terminando. Então, se você tiver algum comentário a fazer, se você tiver algo que possa nos oferecer em termos de colocação, seria muito abençoador. Para mim também, que obviamente dei aula, fico curioso em saber se as coisas conseguiram encontrar um destino próprio para o coração das ovelhas do Senhor. Então, se alguém mais tiver alguma colocação, eu gostaria que pudessem fazer, tá bom? Enquanto